Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Távia Lorenzo Mota e sou advogada da Amaral e Asbeck Advogados. Hoje comentaremos sobre a medida provisória número 1159 de 2023 e a tão falada exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS. Atenção, empresas do regime não cumulativo! Com a medida provisória MP 1159 de 2023, as empresas que adotam o regime não cumulativo sofrerão aumento da carga tributária com a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Esta medida provisória alterou a legislação de PIS e COFINS para vedar o cálculo de créditos das contribuições sobre o ICMS que incidiu na operação de aquisição, sob o pretexto de tornar coerente o impacto do ICMS na apuração de PIS e COFINS. Esta nova regra está válida desde 1º de maio de 2023, o que, a partir desta data, toda empresa do regime não cumulativo deve excluir o ICMS da base de créditos de PIS e COFINS. O que pode confundir o empresário é o fato de que a análise da medida provisória foi prorrogada, mas esta prorrogação se refere ao prazo que a medida provisória tem para ser votada pelo Congresso Nacional e ser convertida em lei, que deve se dar até 1º de junho. E aqui vai um alerta. Como a MP ainda não foi convertida em lei e, se isso não for realizado até 1º de junho, a norma perderá a eficácia, podendo ser desde a edição ou não. Assim, deve-se atentar para, se for o caso, desfazer as configurações do sistema e analisar como serão apuradas as informações referentes ao mês de maio de 2023. A regra da exclusão do ICMS dos créditos de PIS e COFINS pela MP originou várias dúvidas e vou tentar respondê-las aqui. A regra vale, então, a partir de 1º de maio. Então, o que for registrado como entrada a partir desta data, deve o ICMS ser excluído da base de créditos das contribuições. O ICMS a ser considerado para a referida exclusão é o destacado na nota fiscal. Mesmo se tratando de um não contribuinte de ICMS, se ele efetuar uma compra de mercadoria geradora de crédito de PIS e COFINS, deverá excluir o ICMS desta nota fiscal para a composição da base de cálculo do crédito. E segundo nota divulgada pela Receita Federal no portal SPED, também o valor do ICMS da compra de imobilizado deve ser excluído. Adotando-se uma interpretação literal do teor da medida provisória, que prevê que o ICMS que incidiu na operação de aquisição deve ser excluído da base de créditos, recomendamos que se faça a exclusão do ICMS também de aquisições provenientes de empresas do Simples Nacional e também o ICMS-ST, até que haja posterior manifestação da Receita Federal ou conversão da MP em lei, que poderá trazer maiores detalhes. Como se observa, a medida provisória 1159 de 2023 possui consequências de aumento de pagamento de tributos pelas empresas, considerando a redução dos montantes de créditos a serem tomadas nas compras, o que levará a um reajuste dos preços aos consumidores. Deve-se deixar claro que há fundamentos jurídicos para questionar a exclusão de ICMS dos créditos de PIS e COFINS. A primeira delas é atacando o modo com que proveio ao ordenamento jurídico, que foi por uma medida provisória, não havendo atendimento aos requisitos de relevância e urgência.
Em seguida, defendendo que a não cumulatividade de PIS e COFINS ocorre pelo chamado método subtrativo indireto, de acordo com o qual não há relação com o montante recolhido na etapa anterior para a concessão do crédito fiscal. Assim, diferente dos créditos de ICMS e do IPI, a regra da não cumulatividade do PIS e da COFINS não exige a incidência exata destes tributos na etapa anterior. Reforçando este argumento, está o que a legislação dispõe, prevendo que o crédito se dá a partir do valor do bem e não há como imaginar o valor de uma aquisição sem a inclusão do ICMS, que faz parte do preço. Recentemente, tivemos conhecimento de que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferiu decisão concedendo a tutela para determinar a manutenção do ICMS na base de crédito do PIS e da COFINS, ou seja, afastando a aplicação da MP. Dessa forma, é importante que as empresas do regime não cumulativo busquem o judiciário para permitir a manutenção de créditos de PIS e COFINS com o ICMS. E quer ter mais dicas e atualizações como esta? Acompanhe nossas redes sociais e os próximos podcasts. Até mais!